Olá, seja bem-vindo à aula 3. Nós vamos começar aqui a nossa jornada para falar dos 7 estágios do despertar. Então, essa é a primeira aula do estágio 1. Então, vem comigo. Estágio 1, despertar inicial. E nessa aula você vai descobrir como saber se você está nesse estágio. Então, qual a essência desse estágio? Duas palavras-chave: insatisfação e questionamentos. E existe uma busca de algo. Então, existe uma inquietação na gente. A gente começa a questionar a realidade da vida. A gente começa a se perguntar: será que a vida é só isso mesmo? É trabalhar, ir no supermercado, se relacionar? Ou será que tem algo a mais nessa vida que eu ainda não descobri? Então a gente começa a se questionar, começa a questionar as crenças vigentes, né? A gente começa a questionar as autoridades, começa a questionar a realidade como um todo. E surge um ímpeto de encontrar alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é ainda. Então vamos aqui para a descrição completa aqui desse estágio. Então, no despertar inicial, o buscador vivencia um momento de questionamento profundo sobre o propósito e o significado da vida, muitas vezes desencadeado por uma crise existencial ou um sentimento de vazio. Esse estágio é caracterizado por uma insatisfação com a realidade material e o desejo intuitivo de explorar além dos limites do ego e da percepção sensorial habitual. O desafio é superar a negação e o ceticismo, abrindo-se para a possibilidade de uma realidade mais ampla e profunda. Então veja, muitas vezes as pessoas iniciam, esse despertar da consciência em função de uma crise existencial. Então, como você viu ali na aula anterior, essa transição do estágio da realização para o estágio da significação é justamente onde inicia esse processo. Então, a gente começa a se questionar, mas qual o propósito da minha vida? Quem sou eu, afinal? Qual o sentido dessa correria maluca que eu estou fazendo? Tem que ter algum sentido mais profundo para isso. A minha vida não pode passar sem um significado mais profundo para ela. Bom, vamos ver os comportamentos. Então, nesse estágio, os indivíduos começam a sentir uma inquietação interior que os leva a questionar as noções convencionais de felicidade e sucesso. Este questionamento muitas vezes os conduz a uma busca inicial por recursos que possam fornecer insights sobre espiritualidade e autoconhecimento, como livros, cursos, podcasts, vídeos e blogs sobre temas espirituais, filosóficos e de desenvolvimento pessoal. Então aqui a gente começa a ficar curioso com os conhecimentos que existem por aí, que possam aí nos trazer um norte um pouco mais claro sobre o significado da nossa existência. Vamos ver as experiências aqui. Então, nesse estágio, os indivíduos podem experimentar uma crise existencial que os leva a questionar o significado da vida, acompanhados de uma sensação de que deve existir algo mais além da realidade material. Podem ocorrer eventos sincronísticos ou coincidências significativas que sugerem uma ordem ou propósito maior. A sensação de que a vida material e conquistas externas não satisfazem plenamente dá início à busca por algo mais profundo e significativo. Então, à medida que a gente começa a caminhar, a gente começa a perceber que a vida é como se estivesse nos apontando, nos dando dicas, direções para onde a gente ir, e a gente começa a encontrar conhecimentos, começa a encontrar pessoas, começa a acontecer coisas que a gente tem a sensação de que nos norteiam essa caminhada. E vem surgindo cada vez mais forte essa sensação de que a vida não é aquilo que a gente pensava que era, que existe algo mais profundo a ser descoberto. Essa sensação é muito poderosa e ela que vai direcionar toda a nossa jornada. Então vamos ver aqui os desejos, né? Então 3 desejos centrais desse estágio inicial, que é então o desejo de significado e propósito, o desejo de paz interior e o desejo de conexão espiritual. Então o desejo por significado e propósito reflete aí uma sede de compreender o lugar do indivíduo no universo, né? Quando você tenta entender onde é que é meu lugar aqui, né? O que eu estou fazendo aqui afinal, né? A busca por paz interior surge da necessidade de harmonia e equilíbrio emocional, enquanto o anseio por conexão espiritual indica uma vontade de se sentir parte de algo maior, transcendendo a realidade material. Então aqui existe esse desejo central, né, de encontrar propósito, de viver em paz, sem conflitos internos e externos, né, e de conexão espiritual, né, de alguma forma se conectar com algo maior do que nós mesmos. Esses desejos, eles geralmente permeiam essa fase inicial e também vão nos dar um norte do que a gente espera encontrar nessa jornada. Então, quais são os questionamentos centrais do despertar inicial?
Duas perguntas: o que realmente importa na vida e quem sou eu além do meu papel social? Então, os questionamentos nesse estágio refletem uma crise existencial e um desejo de entender a essência da vida e a identidade além dos papéis sociais. O que dá verdadeiro significado à minha vida? E como posso autenticamente expressar quem sou, desvinculado das expectativas alheias? Essas perguntas iniciam a jornada de busca por um propósito maior e uma compreensão mais profunda do eu. Então, o que realmente importa na vida? Esse questionamento é central nesse estágio do despertar inicial, porque esse questionamento ele procura romper com os velhos padrões, com os velhos condicionamentos, com a vida linear que a gente estava levando. Muitas pessoas se fazem essa pergunta quando a sua vida é colocada em xeque. Então, algum problema de saúde acontece, algum acidente acontece, a pessoa se vê na iminência de sua vida terminar, então essa pergunta surge. E muitas vezes esses incidentes ou acidentes da vida fazem com que a pessoa tenha esse despertar inicial. A pergunta, quem sou eu além do meu papel social, é quando a gente começa realmente a questionar o meu papel no mundo. Qual o sentido da minha existência? É uma busca por me encontrar. Então, quais são as necessidades nesse estágio inicial? Orientação e clareza e inspiração. Então, orientação e clareza é uma necessidade de orientação inicial sobre por onde começar a jornada espiritual e como navegar nos primeiros questionamentos profundos. E a inspiração, então, é a busca por histórias, exemplos e ensinamentos que inspirem e motivem a jornada espiritual. Então, a maioria dos buscadores iniciam a sua jornada de busca sem ter muita clareza do que é esse processo que eles estão iniciando. Então, um curso como esse, que vai trazer essa clareza, que vai dar uma noção mais exata do que é esse processo que você está buscando, isso é uma necessidade fundamental do buscador. E essa inspiração também, né, poder estar perto de pessoas que já estão vivendo o processo, que estão em estágios diferentes, que podem trazer atalhos. Então isso ajuda demais. Na nossa próxima aula, nós vamos falar dos obstáculos a superar aqui no estágio do despertar inicial. Então eu espero que de alguma forma, a partir desse momento, você possa ter uma ideia mais clara se você está nesse estágio. E seguindo para a próxima aula, você vai ter uma noção aí dos obstáculos que você vai precisar superar para passar para o estágio 2, que é a busca. Te vejo lá.